Por que que os líderes, eles precisam se acostumar a trabalhar de 10 a 12 horas por dia, todos os dias, e achar que isso é normal? Isso não é normal. Isso mexe absurdamente com a mente de vocês. Vocês têm vida pós-empresa, vocês têm famílias, vocês têm filhos. E quantas vezes eu que vim do lado aí de vocês, vi líderes extremamente frustrados porque eram convidados para participar, para participar de reuniões, só que tinha apresentação do filho na escola, por exemplo. Quantas vezes eu não vi as meninas lá chorando porque não pôde estar numa apresentação? Gente, isso é surreal. E é essa realidade que eu nunca aceitei e que vocês não podem aceitar. Só que para a gente conseguir fazer o equilíbrio entre a nossa vida pessoal com o trabalho, a gente precisa colocar em prática algo que realmente funcione e virar a mentalidade. É uma mudança de mindset que não é fácil, e por isso eu falo que o método, ele é simples. Vocês não vão ver nada daquilo que vocês já não ouviram falar ao longo da jornada profissional de vocês, mas que no dia a dia são raros aqueles líderes que de fato colocam em prática, que vocês realmente se permitam um modelo de gestão diferente, que eu sei que dá certo. Fala, líder, tudo nice com você? E de novo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Descomplicando a Gestão. Talvez você saiba, talvez não, mas aqui, assim como em qualquer outra linha editorial que eu produzo dentro das minhas redes sociais, eu sempre vou trazer assuntos que vão ajudar você que é líder a engajar equipes em 4 semanas, para bater meta todo mês, mesmo que sejam líderes iniciantes na gestão. Eu sou a Nice e no nosso conteúdo de hoje eu vou abordar um assunto que gera muitas neuras na grande maioria dos líderes. E é por isso que eu vou dar a resposta para a seguinte dúvida. Eu tenho um monte de indicador para olhar. Por onde começar a fazer análise? Como saber se a minha análise está certa? Como fazer uma análise que vai trazer resultado? Então, presta atenção nesse conteúdo, já que foi uma mentoria em grupo. E grupo de quem? De líderes, assim como você. Novos, antigos, supervisores, coordenadores, gerente sênior, ou seja, líderes em vários níveis da carreira. Então se liga aí que o episódio de hoje vai começar agora. Mais uma vez, é muito legal estar aqui com todos os líderes, as pessoas que de fato influenciam e fazem acontecer o dia a dia das nossas operações. Eu integrei essa equipe no dia 10 de janeiro e a partir daí trazendo uma metodologia de gestão que realmente faça a diferença no dia a dia de vocês, líderes, para que a gente também olhe para vocês. Não é porque somos líderes que a gente não precisa ser acolhido, que a gente não precisa, às vezes, compartilhar situações que no dia a dia a gente não sabe como atuar. Por ser líder, não quer dizer que a gente tenha que saber tudo. E a gente não precisa saber tudo, porque a grande sacada de uma equipe é exatamente essa. É a gente ter pessoas com características, com habilidades, com situações e visões diferentes, e isso forma uma linda engrenagem, e é isso que faz uma equipe se tornar um time de alta performance, que é tudo que a gente vai buscar através desse momento que a gente está construindo aqui. Então, eu entro no momento de consolidação mesmo, né, que é a parte de sustentabilidade, trazendo para vocês a metodologia de gestão e como é que a gente faz a gestão não só das pessoas, mas também dos processos do nosso dia a dia para a gente ter um padrão de trabalho. Então a ideia é realmente deixar vocês todos na mesma página para que a gente tenha um padrão único de atuação no dia a dia, muito em linha com aquilo que nós temos de expectativa de todos vocês. A gente ter os executivos comprando com a gente e nos apoiando, inclusive com as áreas, para que sejam construídos materiais, tudo aquilo que vocês precisam no dia a dia como apoio e não fiquem buscando como numa coxa de retalhos as informações em diversos lugares. Então, a gente sabe que vocês têm todas as informações, mas a grande questão da metodologia é a gente centralizar. Então, é ter um canal único, um painel de controle operacional efetivamente falando, onde vocês terão esse material como único a ser utilizado no dia a dia, e aí a gente vai, junto com os mini-gênios, que eu falo carinhosamente, né, que são as pessoas das áreas, trazer tudo que existe hoje solto para dentro desse painel. Então, se a gente tem vários links com várias ferramentas de suporte, de apoio, de controle, a gente vai trazer tudo para cá. Então, se eu quero ver
a informação de qualidade vai ser a partir do painel que a gente vai fazendo todo o desmembramento. Eu quero ver as informações de negócio, e aí eu tô falando de metas, né, efetivamente atreladas ao nosso contrato e de prestação de serviços. Eu vou acessar a partir do painel. Não, mas eu quero ver informação de volumetria, de produtividade. Tudo vai ser a partir deste painel para que vocês saibam o ponto de partida. E a partir daí os links que estão por trás, é como se o PCO, o painel, fosse um front-end e por trás dele tem todas as amarrações que vocês como líderes não vão precisar ou não deverão mais se preocupar em fazer. Então a gente tem as áreas das próprias empresas de vocês que vão nos ajudar com toda essa costura aqui por trás. Então, isso vai ser totalmente transparente para vocês. O que vai interessar é que vocês vejam os dados, né? As informações, que é o que vocês vão utilizar para fazer gestão. Eu falei para vocês que nós vamos trabalhar basicamente dentro dessa metodologia com 3 pilares, que a gente chama de PPA, que é o planejamento, a preparação e a ação. Dentro do planejamento, que é o foco do que eu vou apresentar para vocês hoje como um exemplo prático do que aqui é onde nós definimos os indicadores de negócio e qualidade que serão priorizados. E esse aqui é um trabalho muito mais meu, junto com os executivos das contas e os minigênios das áreas de planejamento, de MAS, onde nós estamos fazendo encontros recorrentes toda semana, eu entendendo quais são as métricas que estão atreladas e que são importantes a gente inserir dentro do PCO. E aí todos nós vamos olhar as mesmas frentes, os mesmos blocos, para que vocês atuem na gestão, as áreas mensurem o quanto esse trabalho está surtindo o resultado, a área de qualidade possa descer a lupa nos blocos que a gente vai definir, que vão refletir nos KPIs, que nós vamos definir em conjunto, então esse jogo estará combinado. Não vai ser susto para o lado de vocês e nem para o nosso, o lado que a gente vai perseguir durante todo o mês, o lado que a gente vai descer a lupa, fazer o acompanhamento de causa raiz para que a gente tenha ações e esforços do lado de vocês muito aderentes àquilo que realmente a gente precisa. Porque eu não tenho a menor dúvida de que o esforço que cada um de nós aqui damos no dia a dia é com o objetivo de fazer um negócio cada vez melhor para todos nós. Mas nem sempre todos nós estamos remando para o mesmo lado. E aí vem para dar essa padronização em quais blocos, em quais direções todos nós teremos que ir juntos. E aí, como é que a gente faz dentro do planejamento essa atuação? Então, a gente tem 2 passos aqui dentro da etapa de planejamento, que é o levantamento histórico dos dados, que as áreas vão trazer prontas para vocês dentro do painel, e a análise de dados. Então, não adianta eu ter o dado por ter. O dado pelo dado não quer dizer nada. Como é que eu analiso esse dado de uma forma assertiva para que realmente eu direcione ações de causa raiz que tracionem os nossos resultados rapidamente? E todos nós aqui, né, sem resultado de maneira consistente, a gente sabe que nosso dia a dia fica muito mais pesado, as cobranças elas vêm a todo momento em cima da gente e muitas vezes o líder finaliza o dia de trabalho dele frustrado porque fez zilhões de coisas e no final das contas, quando ele olha ali aquilo que ele se planejou no começo do dia, ele acabou não fazendo nem a metade daquilo que ele se programou para fazer. E isso gera uma frustração tremenda. Então, a proposta com todo esse trabalho é realmente fazer o dia de vocês mais leves, tá? Então, na linha da metodologia, eu trouxe aqui dados fictícios para eu exemplificar e é a partir daqui que toda análise, todo exercício que vocês forem fazer no dia a dia de vocês é para essa mentalidade que vocês precisam trazer o foco de vocês, tá? Então, esse é um exemplo que eu vou trazer, mas que vocês vão aplicar para toda e qualquer tipo de análise, seja ela de qualidade, seja ela de processos, seja ela da jornada do nosso cliente, é padrão. Então, a gente vai padronizar o formato de levantamento dos dados e como é que a gente analisa esses dados. Vai caber para tudo, gente, inclusive para a vida pessoal de vocês. Eu tive uma líder que ela aplicou isso daqui, inclusive no TCC dela, na faculdade, só para vocês terem ideia. Então, foi uma transformação que eu já estou usando até o método na minha vida particular. Hoje eu faço uma graduação e eu uso o método, por exemplo, para fazer trabalhos de faculdade. Então ele ajudou muito e meus professores até elogiaram, falaram assim, nossa, mas como você ficou analítica? Então assim, é extremamente aplicável, tá?
Então aqui nós vamos fazer uma simulação prática dos 2 primeiros passos para que vocês vejam como é simples. É o simples que não é fácil. Por que não é fácil? Porque o dia a dia consome, porque a gente sai trabalhando no piloto automático, porque a gente vive apagando incêndio, e é essa realidade que a gente quer trazer para vocês uma nova roupagem, um novo momento. A gente quer dizer para vocês que assim, ó, a gente não quer líderes que trabalhem muito, a gente quer líderes que produzam muito. O trabalhar, ele é uma consequência. Todos nós fomos contratados com uma carga horária. Porque é normal eu trabalhar 10, 11, 12 horas por dia. E para nós que somos clientes aqui do lado de cá, a gente consegue cumprir a nossa carga horária, salvo algumas exceções. Então, por que essa realidade não pode ser igual? Por que os líderes, eles precisam se acostumar a trabalhar de 10 a 12 horas por dia, todos os dias, e achar que isso é normal? Isso não é normal. E aí, trazendo um dos pilares, isso mexe absurdamente com a mente de vocês. Vocês têm vida pós-empresa, vocês têm famílias, vocês têm filhos. E quantas vezes eu que vim do lado aí de vocês, vi líderes extremamente frustrados porque eram convidados para participar, para participar de reuniões, só que tinha apresentação do filho na escola, por exemplo. Quantas vezes eu não vi as meninas lá chorando porque não pôde estar numa apresentação? Gente, isso é surreal. E é essa realidade que eu nunca aceitei e que vocês não podem aceitar. Só que para a gente conseguir fazer o equilíbrio entre a nossa vida pessoal com o trabalho, a gente precisa colocar em prática algo que realmente funcione e virar a mentalidade. É uma mudança de mindset que não é fácil, e por isso eu falo que o método, ele é simples. Vocês não vão ver nada daquilo que vocês já não ouviram falar ao longo da jornada profissional de vocês, mas que no dia a dia são raros aqueles líderes que de fato colocam em prática. E é esse desafio que eu estabeleço aqui, que vocês realmente se permitam um modelo de gestão diferente, que eu sei que dá certo, porque é o que me fez sair do primeiro nível de liderança para alcançar o patamar gerencial aplicando isso aqui, que é simples. No começo é difícil, porque a mudança de hábito, ela não é algo que a gente faz no estalar de dedos, né? A mudança de hábito é você realmente decidir. É uma decisão, querer fazer diferente. E todas as vezes que a tua mente for te condicionar para fazer algo que estava lá no piloto automático, no velho modelo, nas velhas práticas, você precisa ser mais forte e falar, não vou fazer dessa forma, porque a sua mente, e aí eu não sou expert na mente, mas estudos comprovam que a mente da gente, ela trabalha por repetições. Então, quanto mais vocês repetirem uma determinada ação, atitude, a tua mentalidade vai capturando aquilo, e por mais que seja bom ou ruim, porque a mente não separa o que é um hábito bom do que um hábito ruim, ela vai entender que é importante. É esse o sinal que a tua mente vai capturar. Opa, se essa pessoa está repetindo esse hábito, é porque é importante para ela. E aí, quando você decide mudar, é por isso que é tão difícil. Porque a mente, ela vai falar, peraí, mas esse hábito não é repetitivo, esse aqui é. E aí você vai falar, deixa eu voltar aqui, que é mais rápido. Às vezes você vai delegar uma determinada tarefa que, poderia te aliviar ali alguns momentos do seu dia para você focar numa tarefa que é mais importante, delegar para um sucessor teu, talvez, que você queira desenvolver, só que o medo de retrabalho, né? Se o cara fizer errado, eu que vou ter que refazer, deixa eu fazer aqui rapidinho e não sei o quê. Então, gente, essa mudança de hábito, ela é muito difícil. Então, por isso que eu falo que é uma metodologia simples, mas que não é fácil. Mas vamos entender então como ela funciona. Então, olha só, primeiro passo do método fala de levantamento histórico de dados. Então, aqui nós temos os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Então, se eu estiver lá no meio do ano, eu sempre vou olhar minimamente os 3 últimos meses para eu conseguir ter uma análise consistente da linha do tempo e das variações que eu terei dentro da minha equipe. Seja lá para qual razão eu vou direcionar uma ação, um foco ou algo do gênero. Por exemplo, a gente está fazendo um trabalho forte de revisar tabulações, motivos que fazem sentido ou que não fazem sentido. Então a gente vai entrar forte nessa questão de tabulação. Como é que uma
aplico a metodologia? Sempre olhando historicamente esse motivo. Ele é mais ou menos tabulado? Faz sentido eu manter ou tirar? E se é o mais tabulado, por que ele é o mais tabulado? Existe uma razão de ser? E aí eu preciso fazer uma análise de causa raiz para eu entender, porque às vezes o motivo mais tabulado da nossa operação não necessariamente é aquele que faz sentido existir. É o mais fácil, mas não quer dizer que é um motivo que vai nos dar a causa raiz do motivo do contato daquele cliente, por exemplo. E aí o que isso vai demandar? Um esforço adicional, porque eu tenho um problema que eu tô fazendo ali vistas grossas, o cara tá tabulando errado, por exemplo, eu sei que aquele motivo de tabulação não faz o menor sentido, mas como ninguém me pediu para aprofundar, tá tudo bem, ele continua tabulando, pelo menos eu tenho 100% das tabulações asseguradas. E o que isso quer dizer? Isso pode gerar um retrabalho pra gente. Retrabalho não otimiza o nosso tempo. Retrabalho gera desgastes. É reativo. Porque normalmente eu só aprofundo quando alguém me cobra. E aí eu vou ter que entrar no detalhe para fazer. Quando eu poderia ser crítico. E a habilidade de análise crítica é uma que eu também vou ajudá-los a desenvolver aqui ao longo desse trabalho que a gente vai fazer. Então eu preciso ser crítico. Os motivos que estão tabulando fazem sentido de existir? Não faz sentido de existir. Deixa eu dar uma olhada se historicamente esse é um motivo aqui realmente ofensor. E aí eu vou olhar no histórico. Gente, eles sempre estão tabulando isso. Mas por que eles estão tabulando isso? Eu, líder, vou querer entender na minha equipe, eu vou monitorar e vou fazer ali uma amostra para eu entender, os caras deveriam estar tabulando ABC e estão tabulando tudo ali no zero. Vou levantar a mão para minha coordenação. Eu fiz aqui uma amostra, dentro da minha equipe, eles estão tabulando absurdamente o motivo XPTO. Só que eles deveriam tabular nos motivos ABC. E tá tudo concentrado aqui, porque é mais fácil. O que eu fiz? Já mobilizei toda a minha equipe. Essa é a fotografia agora, mas eu vou continuar monitorando aqui para eu entender se eles estão aplicando o meu feedback, a direção que eu dei. Eles precisam olhar além e falar assim, peraí, mas se está acontecendo isso na equipe do líder A, pode estar acontecendo na operação como um todo. E aí eles precisam demandar para uma área um estudo que vai trazer para eles que seja amostral daquele motivo que realmente a gente tem um problema. E aí eu vou escalar isso para o meu gerente de maneira fundamentada e dizer para ele, olha, tá acontecendo tal situação na operação, começou assim a ação, fizemos aqui o mapeamento e a gente precisa sugerir lá para a alteração, o ajuste, vamos fazer uma proposta? Vamos, e apresenta pra gente. Então, isso é olhar além, sabe? É a gente perceber e começar a receber de vocês os insumos que a gente precisa para defender melhorias aqui internamente. E nós estamos muito com esse olhar. A gente está fechando o primeiro trimestre, fazendo várias varreduras e entendimentos daquilo que nós também temos como lição de casa do lado de cá. Mas sem sombra de dúvidas, quem vai nos dar os maiores insumos são vocês. Então, a partir do momento que eu entendo o histórico, que eu tenho um problema acontecendo de maneira repetida em todos os meses e ainda não levantei a mão, é esse olhar além que a gente espera de vocês daqui para frente cada vez mais. Então, beleza, eu trago aqui um exemplo, vamos falar aqui de nota de qualidade, tá? Então, supondo que a nota de qualidade, eu tô falando que eu, líder, tenho nessa equipe aqui fictícia 15 liderados. Desses 15 liderados, eu distribuí as notas de cada um deles nos últimos meses, porque eu já fiz aqui esse levantamento histórico dos dados, que é o passo 1. E aí eu vou analisar. Como que eu vou fazer a primeira análise ainda superficial? E à medida que a gente for evoluindo nos passos, nos próximos encontros, vocês vão entendendo como é que a gente aprofunda a partir daqui para chegar na causa raiz e estabelecer uma ação que realmente faz sentido. Não só para a gente, mas principalmente para os usuários, porque é isso que vai engajá-los. É a ação que vocês implementarem no dia a dia fazer sentido e o cara falar, meu Deus do céu, não acredito que eu estava fazendo isso. E aí ele também vai sentir a necessidade e a vontade de mudar, porque eu vou mostrar no feedback estruturado, que é lá o passo 6, como é que vocês vão conduzir isso no dia a dia, de uma forma que eles vão se sentir instigados mesmo a querer fazer cada vez melhor. Então, quando eu faço o levantamento dos dados históricos, eu consigo entender qual foi o melhor mês do meu dor.
E é aqui que começa a análise de vocês no formato que a gente quer que vocês realmente desenvolvam aí no dia a dia. Então, se eu olhei, vou pegar aqui do 1, por exemplo, o melhor mês dele foi no mês de fevereiro. Já o 2, o melhor mês dele foi no mês de dezembro. Então, quando eu faço essa análise, eu vou destacar na minha análise, e aí eu não sei se aqui tem o pessoal de MAES, mas é muito importante que toda e qualquer informação que vocês trouxerem no PCO, dos dados que sejam relacionados aos voadores e aos nossos instrutores de voos, vocês já tragam o destaque do melhor mês histórico. Aqui eu trouxe o exemplo dos 3 últimos meses. Então, na linha do tempo, qual é o melhor mês? Isso já precisa vir pronto para o líder não precisar fazer esse exercício, tá? Então, é bem importante isso. Então, quando eu destaco o melhor mês, eu vou entender qual é o ponto de partida que eu vou conduzir os meus feedbacks no mês vigente. Nice, mas a meta de qualidade é 95%, por exemplo, tá? A meta de qualidade é 95%. No melhor mês dele, entregou 90%, ele não bateu a meta ainda. Só que é o ponto de partida dele. O que eu tenho que mostrar? Que ele não pode retroceder a partir dessa melhor nota histórica que ele já teve. E ele vai quebrar o próprio recorde. Então eu vou parar com aqueles discursos vazios de falar assim, gente, nós temos pessoas na equipe que sempre bate nota de qualidade. Todo mundo é capaz de bater, então a gente precisa entregar os 95% de qualidade. Putz, o que isso diz? Não diz nada. Agora, quando eu falo, Fábio, olha só, no teu melhor mês você entregou 90% de qualidade. Partindo do princípio é que você entregue 95%, você concorda que você está entregando ainda abaixo? Espera responder. Não é um monólogo, é um diálogo. Ele precisa sentir essa interação, porque daí vocês vão envolvendo e gerando neles o compromisso da entrega. E aí eu continuo meu feedback. Então eu falo, ó, então se espera de você 95, no teu melhor mês histórico você entregou 90, para você entregar 95, já que a tua história está me contando que você ainda não conseguiu entregar os 95, vamos estabelecer neste mês uma quebra de recorde linda para você superar o teu melhor mês. E aí vai vendo os olhinhos brilhar e você continua. Então, ó, quanto você se compromete para quebrar o seu recorde do seu melhor mês nessa primeira semana? Vamos gradativo. Nessa primeira semana você vai entregar quanto de qualidade? E aí eu mostro para vocês lá no passo 5, quando a gente entrar, como é que vocês vão fechar esse compromisso ou desafio. Qual que é a diferença disso? A gente fala lá na frente. Então, o passo 1 e o passo 2 é basicamente você levantar esse histórico de dados e estabelecer, entendendo através da análise, que é o passo 2, qual foi o melhor mês. Este mês será o ponto de partida para você conduzir o teu feedback e entender o que está por trás desse número. Porque, de novo, dado pelo dado não quer dizer nada. Então, o mês de referência, sempre o mês vigente ou o último mês fechado. Então, vocês vão considerar que acabou fevereiro, esse vai ser o mês de referência que eu vou, e aqui muito mais para as áreas, né, para já trazer nesse formato, mas é importante vocês terem um entendimento. Então, se o meu mês de referência é o último mês, que é o mais atual, eu vou ranquear ali. É claro que no dia a dia a gente não vai mostrar em formato de ranking, porque a gente sabe que tem toda uma questão de NR17 que a gente precisa respeitar, mas para efeito de análise é muito importante que vocês façam isso, porque no passo 3 a gente vai falar de agrupamento, e aí vocês vão entender o sentido de fazer esse ranqueamento aqui. E aí quando eu ranquear com base no meu último mês fechado, aí eu vou puxar o histórico de cada um para eu entender toda essa história que ele está contando para mim através dos dados. Então, como normalmente é feita a análise no dia a dia dos líderes, né? Ele olha o resultado puro. Então, ele simplesmente chama, ele pega isso daqui, essa fotografia, que é superficial, chama e no feedback ele fala, ó, no teu melhor mês você entregou 90, você tá abaixo da meta ainda, precisa entregar esse mês, tá? Porque já são 3 meses sem bater meta, você tava vindo numa evolução, mas ainda tá fora da meta, etc, etc. Gente, vamos usar a estratégia inversa, vamos fazer o olho do cara brilhar e ele se sentir importante, e ele perceber que ele pode ir além com toda certeza.
certeza. Então, ao invés de usar esse discurso que é básico da maioria dos líderes, eu não estou dizendo que é o discurso que vocês utilizam, mas a grande maioria utiliza esse discurso. Por quê? Porque é mais rápido, eu tenho outro incêndio ali para apagar, não tenho tempo para ficar de mimimi aqui no feedback, então eu preciso ter um feedback claro, objetivo, para o meu voador sair desse feedback ciente de qual é a regra do jogo que ele vai precisar jogar dali para frente. Ele não jogou o jogo que estava combinado, que vai estar registrado, e ele apresentou uma reincidência, a gente não vai poder entrar com um novo feedback falando do mesmo erro. Erros são super permitidos e nós somos extremamente tolerantes ao erro, porque o erro ensina pra caramba. Mas repetir os mesmos erros, gente, ou está atrelada à falta de atenção ou à falta de acompanhamento de vocês como instrutores de voos. E a gente não pode aceitar isso. Não para uma equipe de alta performance que a gente vai desenvolver para resultados cada vez mais consistentes e a gente poder fazer, de fato, histórias, né? Pensando assim, no sentido de eficiência, no sentido de alta performance de equipes. Então, cada vez mais vocês precisam mostrar pra gente uma linha, né, ascendente de entrega em qualquer uma das frentes que a gente estabelecer como KPIs para acompanhar dentro do mês. Então, o que a gente espera que vocês façam daqui para frente? Não mais simplesmente entendendo que o cara entregou A no mês, B no outro, ele precisa entregar C, então vamos correr. Não, a gente quer que vocês, de fato, mostrem o que está por trás dessa informação. E na análise, vocês se façam as perguntas para que vocês tragam essas respostas. Nice, mas essa resposta no PCO não tem. Tá bom, eu vou levantar a mão para minha coordenação, eu vou pedir para as áreas inserirem quais foram as principais sinalizações, trazendo aqui para um cenário de qualidade. Esses motivos se repetem nos meses anteriores, ou seja, é uma reincidência? Como está a variação dia a dia? Depois do meu feedback, ele melhorou ou não? Na média semanal, ele está melhorando? A cada fechamento de semana, esse número vem evoluindo? Se for ABS, por exemplo, quais são os maiores motivos de atestado? Normalmente, o líder fala assim, o cara entregou mais um atestado. Tipo assim, eu não tenho o que fazer. Não tem uma ação a ser feita, porque o cara entregou um atestado. Só que será que se eu abrir os motivos, os CIDs lá daqueles atestados, será que eu não chego na causa raiz e entendo que 90% estão faltando pelo motivo A? E aí, quando eu olho o histórico, eu sempre tenho pessoas na minha equipe faltando pelo motivo A nos meses anteriores também? Peraí, então eu preciso pensar numa ação. Se não estiver no meu alcance, eu vou envolver RH, eu vou pedir para o RH fazer um focus, eu vou levar um mapeamento, faço um forms de pesquisa, levo para minha área de recrutamento e seleção, porque lá na minha análise eu entendi que no perfil XPTO, eles são extremamente ofensores historicamente para o meu negócio. Então, olha, RH, na contratação, esse perfil aqui não pode vir, tá? Então, vejam quantas ações a gente pode sair de uma análise que a gente para realmente um período para aprofundar a nossa análise. É essa mentalidade, esse mindset que eu quero deixar no radar de vocês no nosso encontro de hoje, sabe? E aí, se for um indicador primário, e entendam indicador primário como todo aquele que você é mais cobrado, que normalmente são aqueles atrelados ao modelo de contrato do negócio que vocês atuam. Então, nível de serviço, por exemplo, é um indicador primário, porque ele interfere diretamente na experiência do nosso consumidor. E aí, onde eu tenho que focar? Nos indicadores primários. Então, no indicador secundário, você vai focar se o teu nível de serviço, por exemplo, não estiver ali em linha. E mesmo que esteja, por que não entender dentro da minha equipe que estão destoando no TMA ou no TMO da nossa operação? Porque daí no momento de fila, quando realmente a maré baixa, subir e a gente ter fila de clientes atendendo, cada segundo importa. Então, eu vou fazer um trabalho preventivo, mesmo que não seja o foco daquele momento, mas ó, meu nível de serviço tá show, meu absenteísmo tá lindo, ou presenteísmo, né, dependendo da empresa, chama assim, todos aqueles indicadores de qualidade maravilhindos, só que eu não estou conformado. Eu vou aprofundar a minha análise aqui, eu quero tratar
já que eu tenho fôlego, os casos de pessoas que demoram muito no atendimento. Eu quero entender por quê. O cara segura a ligação? O cara realmente tem dificuldade para localizar no book? É um trabalho que eu preciso acionar minha área de treinamento para falar, melhora a palavra, melhora o formato, põe numa ordem crescente, numa ordem alfabética, os motivos de tabulação para facilitar. Não sei. Aí são vocês que vão nos trazer os insumos, né? Ou se vocês conseguirem tratar dentro de casa, cara, já tratem. Se precisar de uma validação para se sentirem seguros, aciona a gente, né? Então a gente tem aqui cada um com seus respectivos pilares que vão poder apoiar vocês em todas as frentes. O que a gente quer é realmente que vocês tenham um foco muito forte em eficiência, atuação preventiva e não tão reativa. E não estou dizendo que é o caso, né? Tô chegando agora, não tenho esse histórico, mas o fato é, a gente quer começar a receber de vocês, sabe? Sugestões, críticas do processo, sugestões de melhorias, de como é que a gente facilita. Esse é o nosso papel como líderes, é facilitar. Então nós estamos aqui, além de servir, né, de fazer com que ele se sinta realmente suportado ali em todas as frentes que ele precisa para fazer o seu dia a dia mais leve, a gente também está aqui para facilitar. E como é que eu facilito? Não é porque veio os clientes que falaram que era para ser assim, então vocês ficam aí às vezes se matando para fazer acontecer porque veio daqui o nosso direcionamento. E, cara, historicamente vocês já sabem qual é a característica desses clientes aqui. Eu posso falar com muita propriedade, porque também já atendi vários clientes que não me davam margem sequer para qualquer tipo de sugestão ali. Era o que eles falavam, ponto e acabou. E não é essa característica nossa aqui. Nem tudo, é claro, a gente vai conseguir resolver de bate-pronto, porque dependendo do que vocês trouxerem, a gente vai precisar levantar com áreas, envolver outras áreas, e aí demora um pouquinho mais. Mas não significa que a gente não dê para vocês essa abertura e que a gente não vai correr junto. Então, gente, aproveitem tudo isso, sabe? E sejam críticos, tenham uma visão muito crítica. Vocês, supervisores, estão lá no dia a dia mostrando como eles podem, de fato, olhar cada vez além. Olhem também vocês além. Sabe, critiquem o processo, não façam vistas grossas para coisas que realmente assim, o cara tabulou, tá 100%, ninguém vai me pegar no pé aqui por conta disso. Não se enganem em nada, né? Então assim, levantem a mão, se não tá legal, vamos melhorar. Então, o primeiro passo e o segundo passo é nada além do que vocês sempre olharem historicamente, não se limitem com o que está acontecendo dentro do mês. Mas se a gente está na 4ª semana do mês, eu estou olhando o histórico da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª semana. Mas isso você está olhando uma variação dentro do mês. Pode ser que historicamente o cenário não seja o mesmo. Então sempre visão dos, no mínimo, 3 últimos meses, para vocês entenderem se é um comportamento repetitivo mês a mês, e dentro do mês vigente, a abertura de cada uma das semanas, para vocês acompanharem a linha do tempo semanal, dentro do mês vigente, e conseguir corrigir a rota ainda dentro do próprio mês. E aí, na análise, vocês vão entender quais são os meses que vão servir para vocês como referência ou como ponto de atenção. E aí, por que olhar esse histórico dos meses é importante? Porque, gente, pode acontecer N coisas dentro do mês. Pode acontecer, eu, por exemplo, perdi minha cachorrinha. Eu comentei com vocês no primeiro encontro que ela estava em estado terminal, que eu estava realmente ali passando um momento muito difícil, porque, cara, a gente se apega, né? É parte da nossa família. Tem pessoas que tiveram falecimentos, tem pessoas que ficam doentes. Ser humano, pode acontecer N coisas dentro do mês. Então, é óbvio que eu não posso esperar o mesmo resultado daquela pessoa dentro daquele mês. Historicamente, nunca entregou? Sempre entregou. Esse mês está acontecendo algo pontual. Por quê? Vamos investigar? Vai encontrar alguma coisa. E o inverso é verdadeiro. A pessoa nunca entregava resultados, a gente começou a fazer uma ação, a mostrar o potencial que essa pessoa tem, e aí, nesse mês, ela começa a entregar. Mas no mês ela entregou? Ou como que tá a variação dela semana após semana? Ela continuou na primeira semana sem entregar, assim como era no histórico dos últimos meses. Fiz a ação aqui na data tal, olha na segunda semana, olha na terceira, olha na quarta, como que ela tá vindo lindamente.
É isso que vocês precisam mostrar, porque numa apresentação de resultados, no momento que vocês tiverem que defender um desligamento ou a permanência que vocês acreditam, que vocês querem continuar fazendo um trabalho, mas a empresa de repente veio com número frio e falou, é para tirar, vocês terão propriedade para defender. Vocês terão propriedade para defender tanto um desligamento de alguém que está gerando muito mais prejuízo do que benefícios para o ecossistema como um todo, especialmente para o nosso consumidor, ou o contrário. Então, o primeiro passo e o segundo passo, eles servem para trazer para vocês este momento, porque aqui, não por acaso, está dentro do pilar planejamento, aonde realmente vocês vão planejar os próximos passos que a gente vai falar no próximo encontro. Dito isso, eu quero entender assim, se ficou alguma dúvida, se desse ponto aqui que vocês vão levar para o dia a dia de vocês, para qualquer outro KPI, para qualquer outra ação que vocês forem fazer, tem alguma dúvida? Ficou claro? Queria ouvir um pouquinho vocês. Perfeito. E esse é o ponto de olhar além que a gente quer de cada um de vocês. Então, se a gente fala que o supervisor, ele vai olhar além para ser o facilitador. A gente quer que cada um de vocês das áreas, seja ela de qualidade, de planejamento, de MAS, vocês olhem também além, tanto treinamento, inclusive, que olhem assim, como é que a gente consegue ser um ponto de facilitação para a vida dos líderes. Como é que a gente otimiza o tempo deles para que eles tenham 80-20 do foco deles direcionado para a gestão das pessoas, para acompanhar, para ter tempo de aprofundar, sem precisar ficar executando as coisas. Esse tempo que ele vai pôr a mão na massa executando, cara, vocês fazem isso com um tempo muito maior, mais rápido, porque vocês têm muito mais propriedade para fazer. Então, é trazer de fato mastigado para eles pularem a etapa do passo 1, que é o levantamento de dados, e analisar, tomar ações, e vocês gerando os insumos para saber se essas ações estão trazendo resultados, que no final das contas é o que interessa para todos nós, tá? Duas considerações, né? 2 pontos aqui em cima do que você trouxe que é bem importante. O primeiro que bom que vocês já utilizam, que você no caso já utiliza essa questão do histórico, mas pensa assim, ó, aconteceu, vou trazer o exemplo de novo da minha cachorrinha, tá? Foi, na segunda quinzena do mês. Muito provavelmente, o meu resultado, quando eu olhasse ali dentro do mês, ele seria comprometido. Então, quando eu olho os 3 últimos meses, eu sou alta performance mesmo, só que daí você olha nos 3 últimos meses e quando eu conduzir o feedback, eu vou trazer por aquela leveza de falar assim, ó, fica em paz. Olha aqui os 3 últimos meses. Cara, você dá show. Eu entendo que é uma questão pessoal, é algo que vai passar. Fases, sejam elas boas ou ruins, elas passam. Você vai vencer, você não tá sozinha. E eu sei que em algum momento você vai retomar a linda performance que você tem. Olha os teus últimos 3 meses. Então não carrega mais esse peso no seu ombro. É uma fase. Aí o cara que tá numa fase bacana, eu vou pedir a ajuda dele de forma muito transparente. Então quando eu entrar no meu feedback, eu vou falar, Samuca, seguinte, a Isa tá passando um momento pessoal muito difícil, ela não vai conseguir entregar a performance que a gente sabe que ela entrega sempre, e eu preciso de você me ajudando a compensar isso de alguma forma, porque eu sei do teu potencial também. E aí eu vou envolvendo, é isso que engaja. Eles precisam saber de maneira transparente, claro que sem expor detalhes, porque daí é particular. Mas o que está acontecendo? Por que você está me cobrando mais esse mês do que me cobrou nos meses anteriores? E às vezes a gente faz isso. A gente fala assim, esse mês eu preciso ser entregue 96. Beleza, eu sei que você consegue, vai lá. Mas assim, por quê? Por que está por trás desse pedido? Então, quando eu ajo de uma forma transparente, eles se sentem importantes, eles falam, caraca, a Isa tá contando comigo, não posso decepcionar essa mulher. E aí você vai engajando cada vez mais. Então, o histórico é muito, muito importante, no mínimo dos últimos 3 meses, tá? Mas obrigada pela sua contribuição. A responsabilidade não é deles, é nossa. E aí, quando você não tira o mérito do seu trabalho, não tira, porque não existem bons alunos para mestres que não sabem ensinar, e não existem bons mestres para alunos que não colocam em prática aquilo que aprendem. Então, a responsabilidade é sempre compartilhada. Se você tem uma equipe que brilha, é porque você está fazendo um trabalho brilhante como líder. Entende? E então você tem que bater no peito e falar assim, cara, minha equipe é com F maiúsculo, porque eu sou uma líder com F maiúsculo. Então não
tire esse mérito. E aí, qual é a tua missão? Porque liderar não é um cargo, é uma missão. É você formar sucessores melhores do que você. É assim que a gente vai trazer novas gerações de líderes muito mais preparados do que nós estávamos quando iniciamos, entendeu? Então, sempre compartilhado. Não entregue o mérito do seu trabalho para ninguém. Não significa que você não tenha que reconhecer na mesma proporção, mas é nosso. Sempre vai ser nosso. Eu tenho certeza que parte do que nós vamos colher de todo esse trabalho que a gente está só começando, eu vou ter parte de responsabilidade em tudo isso de lindo que a gente vai construir ao longo de 2023. E ninguém vai tirar isso de mim. Então, é nosso, tá bom? A gente vai construir juntos, a gente vai ganhar juntos, vai ser reconhecido juntos e vai chorar juntos em muitos momentos quando precisar. É isso, beleza? Muito bom. Gente, e para fechar, obrigada pela participação de vocês. No próximo encontro, então, a gente vai falar dos passos 3 e 4, 3 e 4, né? 3 e 4. A gente vai falar de compromissos e plano de ação, tá? Como é que a gente, depois que fez toda a análise de dados, eu agrupo as pessoas de acordo com as necessidades e os gaps, porque não necessariamente o discurso para uns faz sentido para outros. Então, como é que a gente estrutura isso num formato dentro daquilo que a gente tem de expectativa e como é que eu estruturo isso num plano de ação? O que eu considero em cada um dos campos desse plano de ação que a gente vai usar como modelo padrão para qualquer apresentação que vocês forem fazer? É aquele modelo. Então, eu só vou ter uma vez o trabalho de levantar o histórico dos dados, de analisar esses dados e de agrupar. Dentro do mês, eu só faço isso uma vez. Uma vez que eu agrupei, eu vou trazer isso para dentro de um plano de ação e aí eu vou acompanhar esse plano semana após semana, dia após dia, até o fechamento do mês e não mudo a ação. Eu só vou mudar a ação se não estiver refletindo no resultado e mesmo assim daquele grupo específico. Mas eu entro no detalhe e conto para vocês como isso vai acontecer na próxima sexta-feira, nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário. Gratidão, gente, pela presença de vocês. Tenham um final de semana maravilhoso e abençoado. E obrigada por esse momento que me faz tão feliz. Vocês não fazem ideia. Obrigada de verdade. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo.